Tiago capítulo 5, versículo 17, nos diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a todo ouvinte e irmãos em Cristo, nesse momento, na santa e gloriosa paz do Senhor. Esta paz que o Senhor Jesus nos deu e disse: que a minha paz vos dou e não vos dou como o mundo dá. Que a paz que o Senhor Jesus deu, ela é diferente. Ela não é passageira, ela permanece para sempre. Eu quero fazer algumas reflexões. Eu sou o presbítero, irmão Elton, pertenço ao Ministério do Belém, Assembleia de Deus. Congrego no Taboão da Serra, no setor 45, pastoreado atualmente com o pastor João Barbosa. Neste momento eu quero fazer uma reflexão para todo ouvinte da Palavra de Deus que nos ouve nesse instante, do livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz a Palavra de Deus assim: não vou ser tardio, vou ser bem rápido, vou ser bem breve, dizendo a Palavra de Deus que nos fala conosco agora nesse momento. Tudo é para glorificar o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, e o nome do Senhor é glorificado. Diz a Palavra de Deus falando conosco agora. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. Querido ouvinte, queridos irmãos, a reflexão que eu quero trazer, bem breve, é que Elias, diz a Palavra de Deus, era sujeito às mesmas paixões que nós, era igual a nós. Porém, Elias tinha um poder extremo que Deus nos colocou, Deus nos deu, e não faz diferença de nós. Porém, ele falava, profetizava e acontecia tudo. Tanto é que os irmãos ouviram a palavra dizendo que ele orou para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra, porque o Senhor vela pela sua palavra, o Senhor vela pela palavra da boca do teu servo. E aí Elias, com aquela influência toda do Espírito Santo, o que nos influencia a nossa vida espiritual na presença do Senhor é a presença do Espírito Santo, que é a presença do Senhor, do Espírito Santo, e a presença do nosso Deus Todo-Poderoso é tudo para nós, é tudo. Podemos ter tudo na vida, podemos ter dinheiro, podemos ter a empresa, podemos ter funcionário, mas se não tiver a presença do Senhor, não temos nada. Porque o Senhor Jesus está deixando bem claro na sua palavra, dizendo: aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. E está dizendo bem claro: sem mim nada podeis fazer. Temos que ter Jesus na vida para alcançar as vitórias, para alcançar as bênçãos do céu. Prezado ouvinte e amigo, neste momento, Elias tinha muito poder na vida, porque ele andava na presença de Deus. Ele fazia nos parâmetros da palavra de Deus. Tanto é que quando ele teve aquele desafio com aqueles 450 homens chamados profetas de Baal, ele fez um desafio, e Acabe, que ouviu aquela proposta, achou boa a proposta, e chegou ao ponto dele dizer: aquele que for o Deus verdadeiro responde com fogo. Então nós vamos analisar agora o desafio que Elias fez pela fé, pela certeza, como diz a palavra de Deus, que está falando nesse momento bem assim: eu bem sei em quem tenho crido, estou certo que é todo o Senhor, o Todo-Poderoso. E Elias fez aquele desafio dizendo: aquele Deus que
e responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Porém o povo se influenciaram naquela estátua chamada Baal, levantada ou construída pelo rei Acabe, e Acabe gostou da proposta e mandou que eles fizessem primeiro as petições daqueles 450 homens que estavam ali, nominados a profetas de Baal. Mas o profeta de Deus fala e cumpre. Fala e cumpre. Mas o profeta que é falso profeta não cumpre nada. Nada. Porque Deus vela pela palavra do seu servo. Acabei de falar nesse momento. Então, meus queridos irmãos, ouvintes, neste momento e amigos, eu quero deixar bem claro que eles fizeram um clamor grande, de manhã até o meio-dia. E aconteceu o quê? Não teve resposta nenhuma. Baal, eu não sei se estava de braço cruzado, de mãos arriadas, no formato que foi construído, porém não ouvia, não via e nem respirava. E Elias ainda propondo a insistência dos profetas, dizendo assim, ou melhor, dos homens chamados profetas de Baal. Acabe tinha eles como profetas. Porém, Elias fez uma insistência dizendo, clama mais, de repente ele pode ter feito uma viagem, de repente ele pode estar dormindo, estar descansando, e ele pode acordar, se é que ele acorda, né? Porém, desistiram, diz a palavra de Deus que aqueles homens se influenciaram tanto que até passava algo cortante no seu corpo para derramar o sangue em cima da estátua, mas não aconteceu nada. E Elias, quando terminou tudo, aquela vez, aqueles homens chamados profeta de Baal, pegou e esclareceu bem claro, olha, vamos primeiro arrumar o altar. Elias arrumou o altar, colocou o sacrifício em cima do altar e fez um valado em volta do altar. E ali, meu Senhor, Pai eterno, ali naquele valado ele mandou que enchesse de água. Naquele momento que terminou toda aquela ação, Elias falou somente estas palavras, dizendo agora, Senhor, prova que eu sou teu servo. E naquele momento, Elias não mencionou mais palavra nenhuma, só falou estas palavras, prova que eu sou teu servo. E desceu fogo do céu, diz a palavra do Senhor, que desceu fogo do céu, consumiu o altar repentinamente, secou o valado de água, secou tudo e acabou, o fogo subiu. Aí os profetas, os homens chamados profetas de Baal, retrocederam os seus corações, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus do céu. Mas Deus não aceitou, porque eles tinham que aceitar antes eles tinham que aceitar. O perdão para nós, Deus nos dá o perdão, mas Deus perdoa, primeiro temos que nos arrepender para receber o perdão. E eles tinham que se curvar primeiro diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E então, nesses prezados irmãos, um ponto de referência, como lá naquela estátua que o rei Nabucodonosor levantou, ele está parado no momentozinho, já vou dar sequência, mas eu vou só fazer um ponto referencial, que naquela estátua que o rei Nabucodonosor levantou, ele ordenou que todos teriam que dobrar o joelho e aplaudir a estátua que ele havia levantado. Porém, tinha 3 jovens ali que andavam na presença do Senhor, como Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, que orando por 3 anos e 6 meses para não chover sobre a terra, e não choveu. Esses 3 jovens tinham vida na presença do Senhor, e a presença do Senhor é tudo. Neste momento, observaram alguém ali perante o rei Nabucodonosor, dizendo, observei que tinha 3 jovens, tem 3 jovens aí que não aplaudiram, nem adoraram, e nem prostraram. E o rei procurou identificar eles e eles falaram, bem claro, resumindo já as palavras, para não estender muito tempo, porém aqueles 3 jovens disseram, não temos nada com seu negócio, ó rei, não temos nada com seu negócio. Aí o rei se propôs novamente, vou mandar tocar a buzina, tocar o arauto, tocar as flautas, tocar toda a música, vamos ver se vocês vão adorar ou não agora.
Aconteceu a mesma coisa. E o rei começou a observar, e viram que eles não adoraram, viram que eles não prostraram, viram que eles não aplaudiram, porém, chegou perto deles, o rei aproximou dele e disse assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que vocês não querem adorar a estátua que levantei? Aí a resposta daqueles 3 jovens foi esta: não temos nada com seu negócio, rei. Pois fique sabendo, se não aplaudir a 3ª vez agora, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Todos 3, vai se queimar todos, vai se acabar. A morte de vocês é essa, está predestinada já. Porém, aleluia, o rei mandou aquecer a fornalha mais 7 vezes a mais. Prezado ouvinte, prezados irmãos, se aquela fornalha já estivesse com 1000 graus, já era uma temperatura excessiva, e ele mandou aquecer mais 7 vezes mais. Nesse caso, 1000 graus com mais 7 vezes mais seria 8.000 graus. E 8.000 graus é coisa para destruir dentro da piscada de olho. Porém, voltaram, aplaudiram, todos ali aplaudiram, todos adoraram. Todos acompanharam o som da música. Porém, os 3 jovens manteram firme na presença do Senhor. Antes, não está gravado nesse momento não, mas ouvimos um hino chamado Firme nas promessas do nosso Salvador. Firme nas promessas do Senhor Jesus. E nós temos que estar firmes, fazendo tudo isso, diz a palavra da frente, na Escritura Sagrada, dizendo tudo assim. Fazendo tudo isso, ficar firme, temos que estar firme. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58, diz bem assim: meus amados, sede firmes e constantes. Essa firmeza nossa tem que ser permanente, tem que ser firme e constante. Não podemos vacilar um pouquinho, porque a promessa do Senhor é garantida, a promessa do Senhor não falha, a promessa do Senhor está dizendo num versículo da Bíblia nesse momento, que diz assim: todas as promessas, quanto a de Deus, são por Ele sim, e por Ele o amém. E as promessas de Deus é infalível, não falha. Não, estou só resumindo, o que está escrito foi um ponto referencial. Aí voltou o rei e disse assim: amarrai. Vamos amarrar agora você jogar lá. Só que os 3 jovens responderam: pois fica sabendo, rei, o nosso Deus em que nós servimos nos livrará da tua mão e na fornalha. Enfureceu o rei, mandou amarrar os 3 jovens, e fica sabendo mais: mesmo ele não nos livrando, nós continuamos servindo a ele. Eita glória! Aquela hora foi a hora que o rei Nabucodonosor se enfureceu mais e mandou amarrar. E jogou os 3 jovens lá, amarrado, atado, lá dentro da fornalha. E diz a palavra de Deus que a chama era tão forte, a fornalha estava tão forte, que aqueles homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, a chama acabou com ele, matou eles. E de repente, questão de segundos, o rei olha para lá, vendo, achando que estavam todos os 3 torrados lá, e os 3, não só 3, mas tinha 4 andando no meio do fogo, passeando. E aí o rei mudou seu aspecto, seu semblante, e chamou aqueles sátrapas, o rei, o presidente, aqueles homens magnatas, aqueles homens de alto seu nível, e se escondeu atrás daqueles homens, dizendo: não joguemos nós 3 jovens, que na verdade não foi aquela reunião toda que jogou, não, foi só o rei que mandou jogar, a palavra era dele. Mas ele se escondeu dizendo: não joguemos nós, joguemos quer dizer que está incluindo mais. Porém, vejo 4, e um é semelhante ao Deus do céu, filho dos deuses. E aí, na mesma hora, ele mandou que saíssem todos para fora. E diz a palavra de Deus que nem cheiro de fogo tinha, nem sequer um fio de cabelo foi queimado. O poder de Deus é grande. Isso está se referindo sobre o poder de Deus que é grande. O
poder de Deus é extremo. Aleluia, aleluia. Quando aquele povo de Israel chegou de frente do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás, se deparou no Mar Vermelho, e o Senhor pede para Moisés usar suas atividades, resumindo toda a palavra, que tocou nas águas, e as águas se abriram. Dá para nós vermos, irmãos, ouvintes e amigos, que o poder de Deus é grande, é extremo, não tem mais nada. Está dizendo a palavra do Senhor que Ele é acima de tudo, é sobre tudo e sobre todos. Porém, voltando cá, resumindo cá a mensagem, e no assunto de Elias. Aí Elias fugiu da presença de Jezabel, porque Jezabel procurava matá-lo devido àqueles 450 homens que Deus não aceitou e mandou que matasse todos eles. E ele fugiu e foi para uma caverna, e lá na caverna ele estava descansando, quando ele viu 3 sinais. Veio um vendaval. Ele olhou e viu que Deus não estava naquele vendaval. Ele viu um trovão muito grande. Ele olhou e viu que Deus não estava naquele trovão. De repente veio uma chama de fogo. E ele olhou e viu Deus falando na chama de fogo, como o Senhor Deus falou com Moisés, lá na sarça ardente no deserto. A sarça, aquela árvore, aquela vegetação, toda verdejante. De repente o Senhor usa ela e diz a palavra de Deus que a sarça se torcia, gemia da chama de fogo, e Deus falando ali. E Deus falou naquele fogo. Está tudo resumido, porque o tempo é pouco. Porém, Deus falou para Elias desta forma: só, que faz aí, Elias? Que faz aí, Elias? E Elias relatou: meu Senhor, todos os profetas só eu fiquei. E Deus cobra de Elias, diz assim: você esqueceu que ainda tem mais 7.000, Elias? Ainda tem mais 7.000. Sai daí, vai para o deserto de Queribe, para o ribeiro de Queride. Vai para o ribeiro de Queride. Fica lá. Deus não fez promessa nenhuma qual seria a alimentação dele, como é que ele se alimentava. Vai para o deserto de Queride, porque lá no ribeiro de Queride é o único lugar que tinha água. Aí ele permaneceu ali, e de repente, naquele horário certinho pela manhã, chegou pão e carne, transportado pelo povo. Tudo por Deus. Da parte de Deus tudo é bom. Tudo é bom, meus queridos. Vamos ficar na palavra de Deus, porque da parte de Deus tudo é bom, tudo é bom. Porém, à tarde, pão e carne. E foi Elias passando o tempo no deserto de Queride, no ribeiro de Queride, tinha água, o único lugar que tinha água. De repente, aquele deserto secou, e Deus chega para Elias e diz: levanta, vai à cidade de Serepta, que lá tem uma viúva que vai te sustentar por muitos dias. E Elias, que era homem de confiança, a depositada, o depósito da sua fé era no Deus Todo-Poderoso, como diz a palavra de Deus: chegai-vos a Deus com um verdadeiro coração e a inteira certeza de fé. E Elias tinha essa inteira certeza de fé, e caminhou. Tinha muitas viúvas ali, quem sabe até algumas tinham até muitos mantimentos nas suas vasilhas, mas aquela única viúva que Deus preparou para cuidar de Elias, disse para Elias: vai para a cidade de Serepta, que lá tem uma viúva que vai te sustentar por muitos dias. Não disse a quantidade, porém vai te sustentar por muitos dias. E quando Elias chega lá, que depara com uma viúva, no caso foi esta viúva que Elias se deparou, que estava cumprindo-se a palavra de Deus. Ela estava catando os gravetinhos para fazer um bolinho, um restinho de farinha, um punhadinho de farinha na vasilha e uma rapinha de azeite na vasilha. E Elias chega para ela e pede água. Era o tempo da seca de 3 anos e 6 meses. Mas a viúva tinha água. E ela foi lá e pegou água. Que Deus prepara tudo. Deus prepara tudo. Está escrito na palavra de Deus: aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ou chegou ao coração do homem, Deus tem preparado para com os que ama. E Ele faz tudo completo porque Ele é completo. Ele faz tudo perfeito, nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é perfeito.
Aí Elias falou para ela: que tens em casa? Com a viúva. E ela disse: ah, meu senhor, eu não tenho mais nada a não ser um pouquinho de farinha, um punhadinho de farinha na vasilha e uma rapinha de azeite que, se escorrer, dá poucos pingos, poucas gotas. E estou catando esses gravetos aqui para fazer o foguinho, para preparar a farinha e fazer um bolo, que é o último, para que eu e meu filho comamos e morramos, não temos mais nada. E Elias chega para ela e diz: vai, faz um bolo pequeno, primeiro para mim. E ela, pela fé, meus queridos irmãos, olha o poder de Deus, como funciona. Como funciona mediante a fé. A palavra de Deus está escrita no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Abraão tinha muita fé, ele não via nada, só ouvia a voz de Deus, porém ele tinha fé. E eu digo da mesma forma, eu não vejo, mas creio e tenho certeza que Deus cuida de mim pela fé. Porque está complementada. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. E ela entrou e fez pela fé o bolo para Elias e trouxe. E Elias virou para ela e disse assim: agora vai, nem a farinha acabará, nem o azeite faltará, até que chova sobre a terra. Queridos irmãos, queridos ouvintes, é um poder muito grande estarmos na presença de Deus, porque Deus nos dá poder, Ele nos dá poder. Ele diz, Jesus está falando na sua palavra, aleluia, no livro de Mateus capítulo 5, versículo 44, está dizendo: eis que vos dou poder e autoridade, e não é pouca. O poder que o Senhor nos deu é grande, é para fazer muitos prodígios diante do Pai Celestial. Resumindo tudo, esta viúva, pela fé, sustentou Elias muito tempo, que a promessa de Deus foi aquela lá de trás, lá do deserto, que ele vai para a cidade de Serepta, que lá tem uma viúva que vai te sustentar por muitos dias. E aí Elias falou para ela: nem a farinha acabará, nem o azeite faltará, até que chova sobre a terra. E virá mantimento. Meus queridos irmãos, agora eu quero encerrar estas palavras, fazendo uma ligeira oração, para que o Senhor continue falando conosco e dando sempre. Até agora, as palavras que eu falei foi as permitidas pelo Espírito Santo. Se Ele nos der permissão de 1 hora, eu levarei 1 hora, mas se Ele der 10 minutos, eu levarei 10 minutos. E aqui estou nesse momento, Pai amado. Pai Santo, Pai Eterno, Pai de misericórdia, oramos neste momento. Eu venho agradecer, Pai amado, neste momento maravilhoso que o Senhor nos concede. Esta grande oportunidade riquíssima que o Senhor nos deu de estar mencionando a sua palavra, que eu gosto, Pai. O Senhor sabe que eu gosto. O Senhor sabe, eu tenho uma incumbência muito grande que o Senhor Jesus nos deu. Aleluia. Eu e todo aquele que é ministro da palavra de Deus, dizendo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é uma incumbência muito grande que o Senhor nos deu. E nós devemos acompanhar a ordem que o Senhor Jesus nos deu. Está escrito na palavra de Deus que o Senhor Jesus dizendo assim: vós sereis os meus amigos, aleluia, se fizerdes o que eu vos mando. E eu agradeço a grande oportunidade, pedindo ao meu Senhor que nos abençoe, está aqui perante mim, neste momento, nesta mensagem, nesta oração que estou envolvido neste momento, meu Pai Celestial, aleluia. O meu Manassés, que tem um prazer grande de fazer sempre essa gravação para servir a minha esposa que está aqui. E eu venho pedir as bênçãos para todos nós. Abençoa o meu Manassés, da vitória a ele, em tudo, meu Senhor, em todas as atividades, meu Senhor, em toda a sua vida espiritual, Pai amado, sempre alegre, sempre feliz, com gozo, a paz, o amor, a graça, a alegria, a felicidade, a vida abundante no seu coração. Pai amado, abençoa grandemente a sua esposa, uma Rosa também. Abençoa, Pai amado, da vitória a ela, Senhor. Toda sorte, todo tipo de enfermidade, o Senhor tem poder, Pai amado, para arrancar tudo. Eu tenho certeza nessa palavra que eu peço, porque eu bem sei quem tenho crido. Estou bem certo que o Senhor é todo-poderoso. E agora, Pai amado, por misericórdia, ajuda todo ouvinte que ouviu essas palavras nesta manhã, Pai amado.
neste momento, Pai amado, que essas palavras sejam como a semente do seu coração, aleluia, como diz a palavra do Senhor, cai a semente no bom frescor, é semeada assim no calor, é semeada na viração, é semeada na escuridão. A qualquer momento pode brotar, crescer e dar fruto para o Senhor. Pai amado, que na lei do Senhor possamos meditar de dia e de noite, Pai amado, ter o prazer da lei do Senhor, para que permanecemos firmes na presença do Senhor, como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Pai amado, de poder misericórdia, eu agradeço por tudo, fechando todos os meus pedidos, minha intercessão, minha oração, minha súplica, e meus agradecimentos diante do meu Deus Todo-Poderoso, aleluia, com a bênção apostólica do Senhor, que o amor de nosso Deus Todo-Poderoso, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, todo ouvinte da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.